Seguindo o vídeo anterior, nós vamos falar sobre a melhor escolha dos exercícios para bíceps em relação à sua biomecânica, beleza? Dá seu like, se inscreva e compartilhe. Lembrando, suplementação é Growth. Use o meu cupom Maradona, não se esqueça de dar uma moral pro gigante. E a vestimenta da hora para você poder treinar a Alpha Core, também use o meu cupom Maradona, não se esqueça, dá essa força pro gigante, beleza? Então vamos lá. No vídeo anterior nós falamos sobre tríceps. Hoje nós vamos falar as escolhas dos exercícios para bíceps. Bom, primeiro nós temos que entender que nós temos a sua forma de executar e vai ter uma hora que é muito difícil e uma hora que é muito fácil. Isso está relacionado ao torque e também ao braço de alavanca. Na rosca direta, essa posição é o maior braço de resistência, gerando maior torque no meu bíceps. Nessa posição fica fácil e nessa posição também fica mamão com açúcar, mel na chupeta. Por que aqui fica mais difícil? Porque o braço é muito longo e o torque produzido pelo bíceps depende da carga e desse braço. Quanto maior o braço de resistência, maior a sobrecarga no bíceps. Então vai ter um momento, vai ter um exercício que o torque biomecânico é no meio do caminho, não é nem na posição alongada e nem na posição encurtada do bíceps. Então nós vamos falar no torque mediano, no torque de pico de contração e no torque de pico de estiramento. Então são posições que o grau de dificultador do exercício está na posição encurtada ou na posição alongada ou no meio do caminho. Lembrando-se que na posição encurtada, a sua capacidade de fazer força cai bruscamente. Na posição de estiramento, cai um pouco, mas você fica mais vulnerável a ter distensões, rupturas e lesões. Mas no meio do caminho é mais seguro. No meio do caminho você consegue botar mais peso, como na posição, no exercício que tem maior estímulo na posição alongada. Mas em contrapartida, eles são mais seguros, beleza? E um dos exercícios bem seguros que você consegue colocar bastante peso, colocar bastante carga, aproveitando os estímulos tensionais, eu vou mostrar para vocês. Vem comigo. O primeiro exercício que eu colocaria na ficha seria a rosca direta, porque aqui é o maior torque biomecânico. Não é nem nessa posição e nem nessa posição. Aqui é fácil, aqui é difícil e aqui se torna fácil novamente, beleza? Então por isso que você consegue colocar muito peso, mas sem colocar a vulnerabilidade dos tendões e aumentar a incidência de lesões. Você consegue colocar bastante peso e esse estímulo tensional vai gerar os melhores estímulos para a hipertrofia. Lembrando-se que antes de começar a colocar peso, faça bem um aquecimento, que é de suma importância para você amortizar, né, as lesões e também os incômodos durante o seu treino. Bom, vamos lá para o segundo exercício. O segundo exercício, na ordem dos exercícios para o bíceps, seria os exercícios que colocam o estiramento do bíceps na posição mais difícil e no maior torque biomecânico, beleza? Eu escolhi aqui a rosca no banco inclinado, mas o Scott também tem a biomecânica muito parecida. Se você põe o Scott e o inclinado, são exercícios que trabalham o mesmo estímulo, talvez dois estímulos iguais. Para o bíceps, ele não entende que são diferentes os exercícios, ele só recebe o estímulo, e o estímulo, eles são idênticos, são muito parecidos. Então, a diversificação dos estímulos é de suma importância. Então, esse exercício, ele está com o banco 60 graus, você vai colocar em alongamento o bíceps, e aí você vai fazer esse movimento. Então, nessa posição aqui, eu estou tendo o maior estiramento do bíceps. Isso favorece os melhores estímulos para a hipertrofia. Por estar na posição de alongamento, a capacidade de produzir força pelo bíceps cai, mas muito pouco. Você consegue colocar uma carga bem significativa, gerando aí estímulos tensionais bem satisfatórios, sem cair bruscamente a carga, mantendo um estímulo tensional presente no seu treino. Então, tanto o exercício quanto o Scott
tem as suas relevâncias e as suas similaridades no estímulo. Talvez você goste de Scott, tem outros que gostam do trabalho unilateral, que trabalha aí a simetria e a proporção mais equalizada. Cada um escolhe o que sentir melhor e o que consegue performar mais com o peso, beleza? Vamos para o terceiro. E o terceiro exercício deveria ser o que gera menor capacidade sua de colocar peso, que é o exercício onde trabalha o pico de contração. Então o pico de contração é interessante, que vai trabalhar bem a porção proximal do seu bíceps e trabalha bem o recrutamento das motoras, visto que nessa posição a minha capacidade de gerar força do bíceps cai bruscamente, então eu tenho uma necessidade maior do meu cérebro para que possa recrutar mais fibras, ativar mais unidades motoras e ter maior participação do bíceps na jogada. Então a rosca Spider é um exercício que tem essa particularidade na biomecânica. Nessa posição é muito fácil, nessa posição é muito difícil, diferente da rosca direta, que é em torno de 90 graus, e na rosca inclinada é na posição um pouco mais alongada, em torno de 110 graus, né, da flexão do bíceps. Então a rosca Spider trabalha bem o pico de contração. Então você pode aproveitar esse estímulo que é importante no processo da hipertrofia e de você diversificar os estímulos biomecânicos para que você possa gerar uma variedade, né, de estímulo, de sinalização e o modo de você gerar um estímulo mais completo para o seu bíceps. Então fica a dica do Mará. Primeiro, o exercício que põe mais peso, que são exercícios que o maior torque é no meio do caminho. Depois segue para os picos de estiramento, que continua trabalhando com cargas maiores, mas você vai ter um grau de dificultador e mais vulnerabilidade por causa da probabilidade de lesões. E no final vai cair um pouco o rendimento, a sua energia do treino. Então você coloca os exercícios que você não consegue performar com muito peso. E os picos de contrações pode ser encaixado nesse momento. Essa é a ordem quando você foca na biomecânica. Podemos fazer de outras formas? Claro que você pode, mas tem que ter suas justificativas e sua forma de raciocínio para que você possa organizar o seu treino, fazendo a ordem do exercício trabalhar para você e não você copiar e fazer de uma forma porque os outros fazem e o que os outros fazem é o certo. Não, é o seu raciocínio, a sua forma de pensar, a sua forma de racionalizar o treinamento que é o mais importante. Então Mará e você toda vez te ajudando a crescer e desenvolver com inteligência. Valeu! Se vocês gostaram, dá seu like, se inscreva e compartilhe.